Olá, começamos mais uma edição do Janela Internacional, um programa da TV FPA dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do PT. Esta edição é uma entrevista com Priscila Vilela, professora de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, gravada no dia 12 de novembro e que está indo ao ar no dia 26, uma quarta-feira, a partir das 15 horas. A conversa tratou da questão do narcotráfico e a atual política de intervenção na América Latina e no Caribe, as relações com a economia mundial e os reflexos internos no Brasil, numa tentativa de contribuir um pouco mais com esse debate muito complexo. Fiquem agora com a entrevista. Olá a todos e todas que estão nos assistindo. Estamos aqui com a professora Priscila Vilela, ela é professora de Relações Internacionais da PUC de São Paulo e vice-coordenadora sobre drogas e relações internacionais. Ela vai hoje nos contar um pouco essa situação que nós estamos vivendo, principalmente na América Latina, sobre a nova guerra às drogas, talvez não tão nova assim, ou sobre novos moldes. Então, bem-vinda, professora Priscila. Muito obrigada, Fábio, pelo convite. Um prazer imenso estar aqui no Janela Internacional falando de um tema tão urgente, tão novo, né? Tá aí nas capas dos jornais, mas que ao mesmo tempo tem uma história longa, né? Então vai ser um prazer imenso relembrar essa história e saber da onde que esse contexto surge, né? Sim, inclusive mencionando isso, eu estava lendo a sua tese, que é sobre esse tema, e ela aborda bastante esse contexto histórico de como são essas relações dos Estados Unidos com o combate às drogas e com a América Latina, inclusive usando esse combate às drogas para interferência, para ingerência na região, como desculpa. E desde sempre o grande problema das drogas tem sido o consumo interno nos Estados Unidos e às vezes a própria participação de agentes de lá nesse contrabando, né? Então, só para contextualizar um pouco, o que você pode dar sobre esse histórico do combate às drogas desde os Estados Unidos? Maravilha. Bom, é isso, assim, impossível a gente olhar para o que está acontecendo agora e não conectar, né, as movimentações do governo Trump em relação ao combate ao narcotráfico próximo à Venezuela, toda a discussão sobre narcoterrorismo e a operação justificada pelo combate às drogas aqui no Brasil, porque justamente essa história ela é longa, né? Isso que a gente chama de guerra às drogas, na verdade, remonta a discursos de presidentes norte-americanos, o Richard Nixon, depois o Ronald Reagan vai se tornar uma figura importante, que vão declarar, né, essa chamada guerra às drogas, demonstrando ali uma total disposição do governo em fazer tudo o que fosse necessário, se precisa uma guerra para combater as drogas, né? E o governo Reagan, especificamente, vai dar um tom mais internacional para essa guerra às drogas, né? Ele vai chegar a declarar o tráfico de drogas como uma ameaça hemisférica, não só uma ameaça nacional nos Estados Unidos, mas também uma ameaça hemisférica, né? Então, essa tendência também nada nova dos Estados Unidos serem essa polícia da região, né? Que também se vê nessa posição de definir o que é uma ameaça para todo o hemisfério e o que não é, né? E a partir do momento em que o Reagan identifica o tráfico de drogas, né, nomeia o tráfico de drogas como uma ameaça ao hemisfério, ele passa a impulsionar a presença das polícias norte-americanas nos países da América Latina e outros esforços no campo diplomático também para exportar esse modelo de guerra às drogas para a América Latina, né? E o que a gente viu em todas essas décadas, né, desde a década de 80 até hoje, foram os governos latino-americanos incorporando, né, muito dessa abordagem da guerra às drogas que os efeitos de tudo isso a gente vê, por exemplo, nessa operação no Rio de Janeiro, né? Então, essa ideia de que se para combater o crime, para combater o tráfico de drogas, é uma guerra que precisa ser travada, né? E o sentido que se dá para essa palavra guerra, né? O sentido que esses políticos ou que esses policiais querem
usar para essa palavra guerra é o sentido de que a gente vai fazer o que precisar ser feito, né? E todos os meios são justificáveis para a gente combater essa grande ameaça à segurança nacional e internacional, o que tem significado, né, violação de direitos, violação de normas constitucionais, do policiamento normal, regular, né, de como a justiça deve operar. Portanto, o que a gente vê no Brasil tem uma grande inspiração americana. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar brevemente nessa primeira resposta, é que o Nixon, ele vai criar em 73 uma polícia dedicada exclusivamente para crimes relacionados a drogas, né, isso é muito interessante da gente pensar, assim, eles criaram uma polícia federal separada do FBI, só para lidar com o problema das drogas, que é a famosa DEA, né, ou DEA, que é a Drug Enforcement Administration. E essa polícia, ela vai já muito cedo se internacionalizar, ela é a polícia mais internacionalizada do mundo, assim, e particularmente na América Latina, né, é uma polícia que vai só no Brasil eles têm 3 escritórios, né, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, e são adidos, né, eles, estão nas embaixadas e nos consulados, e a partir daqui estão muito conectados com as polícias locais, assim, então, influenciando, se reunindo, compartilhando informação, oferecendo treinamento, eh, exportando agendas, né, no sentido assim, conscientizando, né, isso aparece às vezes em alguns documentos, conscientizando as polícias locais sobre a importância de um determinado tema. Então, com isso também, esse foi um dos caminhos, dentre outros, mas um dos caminhos em que os Estados Unidos foram influenciando a América Latina. O Reagan também criou um outro mecanismo muito interessante, que está ativo até hoje, que se chama processo de certificação, em que todos os anos os Estados Unidos produzem um relatório avaliando a política de drogas, os esforços antidrogas de todos os países, principais países produtores e de trânsito de drogas, né? O Brasil está lá como um país de trânsito, então eles avaliam, né, todos os esforços, o que passou no Congresso, o que o presidente está fazendo, quais que foram as principais operações da polícia e quais que foram os principais esforços de cooperação com os Estados Unidos. Feito esse relatório, as autoridades vão avaliar se aquele país está certificado ou descertificado, ou seja, se aqueles esforços estão alinhados e de acordo com as diretrizes americanas e das principais convenções da ONU. E se um país for descertificado, ele vai ter que se submeter a um conjunto de sanções americanas, corte de ajuda externa, votação contrária contra aquele país em bancos de desenvolvimento. Então, é uma maneira de policiar, né, a maneira como que policiar as políticas de drogas dos outros países, né, dizendo como que eles devem fazer e como que eles devem se alinhar a uma determinada perspectiva, assim. Então, acho que muito do que a gente vê desse desenho da guerra às drogas no Brasil tem uma influência americana importante. Essa questão que você citou do certificado, ele acaba influenciando em mais do que só o combate às drogas, né? Porque acaba sendo uma forma de impor uma agenda mais ampla, talvez econômica, sobre os países para que esteja de acordo com os interesses dos Estados Unidos. Isso para mim, assim, alguns casos isso se demonstra de maneira mais clara e explícita, de outros menos. Mas isso para mim é muito claro, assim, não tem como a gente trabalhar essa diplomacia das drogas, vamos colocar assim, norte-americana, isoladamente, sabe, como se ela fosse um tópico desatrelado dos demais interesses norte-americanos, né, interesses geoestratégicos, interesses econômicos, acesso a recursos, garantir governos aliados. Então, quando eles impõem um alinhamento à política de drogas, não é só sobre a política de drogas, né. Então a gente vê casos que são bem interessantes, né, como eu digo, são casos que acho que explicitam mais. O caso da Venezuela agora, ele é bem didático, né, para a gente ver claramente não é de drogas que a gente está falando, não é do trem de Aragua que a gente está falando, né, está falando de, eh, uma estratégia de mudança de regime, né, um termo que eles gostam muito lá nos Estados Unidos, regime change, né, que eles falam, e acesso
a petróleo, né. Então, garantia de um governo aliado que abra o mercado venezuelano para exploração de petróleo, né. É sobre isso, na Venezuela, né. E a agenda do combate ao crime entra como um instrumento ali de garantir presença na Colômbia ou de pressão política sobre a Colômbia, né. E no Brasil, a gente viu isso ao longo da história, né, isso foi uma pergunta que eu sempre me fiz, né, e óbvio que a resposta para isso não é nada óbvia, mas o que que as polícias queriam aqui, né, para além de me convencerem que eles estavam investindo todos aqueles esforços diplomáticos, financeiros, políticos para ajudar as instituições brasileiras a combater o tráfico de drogas, eu sempre me perguntei: para que tanto investimento nessas polícias estarem aqui, né? E uma coisa que para mim me parece muito certa é como que as polícias americanas se tornaram instrumentos para instrumentos da política americana para garantir um alinhamento, das principais instituições de manutenção da lei e da ordem nesses países, né, que são as polícias desses países. E manter uma aproximação com essas burocracias, com essas instituições, garantindo essa aproximação e que essa aproximação sobreviva às oscilações governamentais, né. Então, os governos mudam, os partidos no poder mudam, as relações com os Estados Unidos se tornam mais alinhadas, tem algumas fricções, alguns temas, mas a relação, né, com essas instituições policiais, elas nessa a partir dessa dimensão técnica, eu coloco com muitas aspas, né, porque eles constroem isso como se fosse uma questão técnica, esse alinhamento ele se mantém firme ao longo dos anos, inclusive, né, a gente viu, enfim, misturando um pouco os temas, mas a gente viu com o caso da Operação Lava Jato, o como que o alinhamento das polícias norte-americanas com as polícias brasileiras foram fundamentais para conduzir uma operação eh, que inclusive não só era contra, né, o governo federal, aquele que estava no poder, né, o partido que estava no poder e as lideranças estavam no poder, como violava, né, algumas das principais normas das relações diplomáticas ali no campo da segurança e justiça. Então, para dizer que me parece de antemão, assim, uma estratégia para se aproximar das instituições que garantam lei e ordem e garantir um acesso, uma influência sobre as principais agendas e temas e estratégias e mudar a maneira como o trabalho dessas instituições é feito, assim. Então, a gente viu também ao longo do tempo, né, a partir do 11 de setembro, por exemplo, um esforço muito grande dessas polícias americanas exportarem a agenda do terrorismo para países que não tinham preocupação nenhuma com isso, né, a gente está vendo uma renovação disso agora. Bom, por que que eles queriam fazer isso, né, por que queriam manter esse alinhamento? E certamente tem a ver com isso, garantir governos aliados e governos aliados que garantam também acesso aos principais mercados, aos principais recursos desses países. Eh, e outro caso que é muito emblemático foi o caso do Evo Morales na Bolívia, né, quando o Evo Morales assume a presidência, com tudo que ele representava, né, primeira liderança indígena, de esquerda, no momento em que muitas lideranças de esquerda estavam ascendendo na América Latina, ele propôs uma campanha que se chamava Coca-Si, Cocaína No, que era mantendo toda a perspectiva proibicionista contra a cocaína, quer dizer, nada revolucionário nesse sentido, né, mas buscando registrar, regularizar e valorizar não só a produção, como o consumo tradicional da folha de coca, o que qualquer um que vai à Bolívia sabe que vende, todo mundo consome, precisa usar, enfim. E o que o Evo Morales queria era valorizar esses trabalhadores, né, que querendo ou não, por mais que seja meio que aceito ali, eles estão numa condição muito vulnerável de ilegalidade, enfim. Então regular, registrar esses pequenos produtores e distingui-los daqueles que produzem para o mercado ilegal, né. E aí, nesse ano em que o Evo Morales propôs isso, os Estados Unidos acusaram a Bolívia de estar violando as convenções da ONU e descertificaram a Bolívia e usaram aquele ferramenta para descertificar
a Bolívia. E eu me pergunto, né, os Estados Unidos estão violando as convenções da ONU quando regulam a cannabis, né? Então, a gente vê como que essa agenda do combate às drogas, elas se tornam ferramentas que despolitizam, na verdade, os interesses norte-americanos na América Latina, sabe? Como se não fosse sobre interesses econômicos, interesses geoestratégicos. É, e, e isso para mim é interessante, assim, a gente não pode olhar para isso só como se fosse só sobre drogas, só sobre crime, sabe? Com certeza. Eu diria até que é uma cortina de fumaça para os verdadeiros interesses que são econômicos, além de políticas. Uhum, É o interesse de exploração do território latino-americano, que ele esteja totalmente à disposição das empresas, da economia dos Estados Unidos. Isso é cada vez mais claro. E essa questão das drogas é a cortina de fumaça perfeita. E você mencionou a questão da cannabis, uma curiosidade, né? A repressão à cannabis foi basicamente imposta aos nossos países, porque começou vindo de lá, né? E hoje em dia, lá nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas na Europa também, você consegue consumir em alguns lugares livremente ou com algumas restrições de volume, por óbvio, e essa proibição continua uhum, total na América Latina. uhum, Há produtos exatamente. cosméticos que você compra nos Estados Unidos feitos a partir de cannabis, que são proibidos de serem vendidos ou produzidos no Brasil, no México, em qualquer país latino-americano. Isso é uma contradição, né? Eles facilitam lá, abrem lá, mantêm o fechamento aqui. Não sei se isso também não dialoga com essa tentativa de manter esse poder, porque eles continuam sendo o mercado consumidor, não produtor, mas mantém um motivo a mais de que de uma possibilidade a mais de combate à droga, ao narcotráfico, fora do seu território, ao proibi-lo nos nossos Uhum. países. Isso é interessante, né? Porque é, eu fico pensando, né? O México, que foi historicamente o principal exportador de maconha, né? Para os Estados Unidos, porque essa palavra cannabis também ela entra para ela poder entrar no mercado financeiro, né? A palavra mais, mais científica, mas o México, né, que foi historicamente o maior exportador de cannabis para os Estados Unidos, eu fico imaginando, né, existe um grande risco de que se o México não acelerar, né, e esse processo está em curso no México, mas se o México não acelerar esse processo de regulação da cannabis, eles vão se tornar importadores de cannabis norte-americano, assim, né, agora no mercado legal, né, sendo que então essa disputa também sobre mercados, né, sobre isso é uma coisa interessante que um colega que trabalha comigo, né, que é coordenador do núcleo de estudos que eu faço parte, o núcleo de estudos sobre drogas e relações internacionais, professor Paulo Pereira, acabou de publicar um livro sobre o que ele chama de capitalismo canábico, né, e que fala como que a gente só pode pensar o proibicionismo levando em consideração não só aquilo que o proibicionismo restringe, mas também levando em consideração que, ao restringir um conjunto de substâncias, quais são os outros mercados que a gente garante, né? Porque proibir certos produtos significa abrir as portas, né, e promover outros mercados de outras substâncias, né, de uma indústria farmacêutica ali que normalmente os países do norte global dominaram, né? Em contraposição à restrição desses produtos agrícolas que historicamente estiveram nesses países colonizados, do sul global, etc. E tal. Então, o próprio mercado de drogas, a gente tem que pensar em termos de mercado, né? E o que a gente tem visto com a cannabis é essa disputa sobre o que vai ser esse mercado da cannabis, né? Se por um lado ele tem movimentado muito dinheiro no mercado financeiro né? É, e revolucionado a indústria farmacêutica, de cosméticos, enfim. De outro lado, a gente vê a gente vê muitas vezes que essa regulação não está
desmantelando a indústria da guerra às drogas também. Ao contrário, na verdade, ela fortalece o proibicionismo e a repressão a outras drogas, e no caso da América Latina, né, na maioria dos casos, a própria cannabis, né, continua nesse rol de substâncias que tem justificado a guerra às drogas, né. E o próprio Estados Unidos, enfim, uma bagunça isso lá, né, porque a lei federal continua criminalizando a cannabis, e alguns estados, né, vários estados já, regularizando. Então acho que a gente está num momento, assim, de transição e de muita confusão, na verdade, que diz respeito também às estruturas econômicas que sustentam a guerra às drogas. Eu acho que a disputa também está nesse lugar, né, porque a gente fala: "Bom, hoje a gente tem todas as evidências científicas para mostrar que não faz sentido, né, manter", imagina nos Estados Unidos, na lei norte-americana, a cannabis era classificada com o mesmo grau de periculosidade que a heroína, né. Então, assim, todas as evidências científicas a gente já tem de que isso não faz o menor sentido, e por que que isso não muda, né. E eu estava dizendo para você, quer dizer, na década de 70, o Nixon cria uma polícia, uma burocracia gigantesca, a mais internacionalizada do mundo, com agentes espalhados pelo mundo inteiro, só para combater o crime de drogas. Imagina como você desestabiliza esse mercado todo construído em torno da guerra às drogas, quando você começa a repensar esse modelo proibicionista, e no limite esse modelo de guerra para se lidar com esse problema, né. Então tem todo um mercado de armas, um mercado, burocracias do Estado que movimentam orçamentos gigantescos, né, e que precisam continuar movendo tudo isso. E a gente está vivendo um momento de uma isso é uma coisa que para mim está muito em aberto, assim, essa reflexão. Então vou jogar aqui um pouco. A gente está vivendo um momento de instabilidade, assim, o professor Paulo Pereira usa esse termo, né, a fissura de um consenso da guerra às drogas, né. A guerra às drogas foi um consenso por muito tempo. E a gente, a partir da regulação da cannabis, tem colocado um pouco em xeque, né, esse modelo de se lidar com as drogas. O próprio proibicionismo tem sido desestabilizado, digamos assim. E aí, de repente, a gente vê essa renovação, né, da guerra às drogas, assim, como que ela encontra um novo fôlego. Os últimos presidentes já não falavam nisso, né, de maneira tão explícita, ainda que as estruturas estivessem ali vivas. Só que agora falando em narcoterrorismo, eu me pergunto também se não enfiar a palavra terrorismo não é um jeito também de dar uma sobrevida para esse modelo falido da guerra às drogas, né, conectando com uma agenda que o mundo inteiro já está muito sensibilizada a ela, né, a coisa do terrorista, a ameaça do terrorismo. Então, renovar a guerra às drogas, intensificando o que a gente entende por esse problema dentro da linguagem do terrorismo, me parece uma estratégia política também, sabe, de renovar essa guerra às drogas que está completamente, enfim, desmoralizada, né. Acho que, obviamente, que não em todos os círculos, a gente está falando aqui de um lugar muito específico, mas que de fato foi um consenso que foi quebrado globalmente, né. E e trazer a agenda do terrorismo me parece uma estratégia de renovação também. É uma coisa interessante que você falou, que você levantou, que envolve essa questão das drogas, o fato delas serem ilegais também envolve um mercado paralelo e a lavagem de dinheiro, né? Ah, sim. Que envolve aí, há cálculos que falam em trilhões de dólares. Eu me pergunto se chega a tanto, mas assim, são tantos cálculos que eu até acredito. E a maior parte do dinheiro lavado, não, talvez não o processo de Uhum. lavagem, mas o dinheiro lavado vai parar exatamente na economia dos Estados Unidos. E é muito Pois dinheiro, é, consta, né? é muito dinheiro que esse mercado ilegal movimenta, assim, tanto ele movimenta o mercado, isso que é interessante da gente pensar, ele movimenta muito dinheiro no próprio mercado ilegal, assim, mercado de drogas, essa demanda americana, né, assim, o maior consumidor do mundo, os Estados Unidos e Europa também, movimenta muito dinheiro. E o próprio fato desse mercado ser ilegal movimenta um outro mercado, que é o mercado da repressão, né, que é o que a gente estava falando. As polícias, as armas, prisões, justiça,
os programas de TV que falam de operações policiais, tudo isso, né, movimenta o mercado também em torno da repressão. Então é muito dinheiro mesmo, e esse mercado interessante que muitas vezes que, sei lá, jornalistas acontece alguma coisa, alguma operação, aí vem alguém da imprensa querer falar comigo, eu sempre dou respostas muito frustrantes, assim, eu sempre percebo que nas matérias que saem das minhas falas, saem sempre umas coisas assim, porque sempre que aparece, sei lá, um novo esforço de uma nova política para combate ao tráfico de drogas, um novo acordo de cooperação policial, aí sempre vem a pergunta: você acha que esse é o caminho para acabar com o narcotráfico? E eu falo, gente, assim, sinto lhe informar, mas é muito dinheiro que esse mercado movimenta, assim. É muito dinheiro que esse mercado movimenta. Então, beleza, você cria ali uma operação policial muito bem sucedida numa região de fronteira, que é estratégia para a entrada do mercado de cocaína. Esse fluxo vai se redirecionar, assim, ele vai encontrar outros caminhos. E às vezes uma política até bem sucedida, nesse sentido de que de fato consegue desmantelar aquela rede naquele local, às vezes é uma política que, inclusive, no curto prazo ali, vai gerar muita violência, porque vai ter uma instabilidade naquele mercado, aquele mercado vai ter que se reestruturar, vai ter disputa por novos territórios, e, e esse mercado vai encontrar o seu caminho, assim, porque é isso, ele movimenta muito dinheiro, né? A gente está falando de uma demanda que não para. E se essa demanda ela não diminui, é muito difícil que você não encontre alternativas de suprir essa demanda, né? Seja, seja demanda por aquela própria droga que encontra ali o seu caminho, né? E no caso da cocaína, é importante que se diga, não sei se isso é óbvio para todo mundo, mas só 3 países do mundo produzem a folha de coca, né? Bolívia, Peru e Colômbia. Então, se você encontrar cocaína na Austrália, aquilo saiu daqueles 3 países. Então, para além de movimentar muito dinheiro, é impressionante quão complexa é essa operação, né? Para você é isso, garantir que aquela substância saia de uma zona rural da Colômbia para chegar numa balada na Austrália, sabe? Assim, imagina quão complexa essa operação é, e aí, como você disse, ela vai envolver necessariamente não só redes ilegais, né? Mas ela vai precisar passar por porto, aeroporto, por banco, movimentar dinheiro, vai ter que lavar dinheiro, se lava dinheiro, isso atravessa mercados legais. Não tem como, né, assim, porque às vezes tem um pouco essa ideia de que o mercado ilegal é uma coisa que acontece debaixo dos panos, num submundo, tanto que tem essas palavras, né. Não tem como esse alcance ser tão capilarizado globalmente sem que ele seja atravessado por lógicas, estruturas, infraestruturas e instituições legais também, né. E a lavagem de dinheiro é a principal ferramenta para isso, né, garantir que esse dinheiro, possa circular, né. Portanto, isso significa que esse mercado está infiltrado em muitas, né, a gente viu com a operação Carbono aqui em São Paulo, né, a PCC e Faria Lima têm relações mais próximas do que a princípio se supunha aí, pelo menos das informações que normalmente aparecem para a gente na imprensa, que tende a relacionar muito o tráfico de drogas às áreas mais periféricas da cidade, as regiões mais empobrecidas, e, no entanto, a operação escancara para a gente que PCC e Faria Lima estão próximos, né, estão conectados, particularmente nessa etapa, né, que é esse montante de dinheiro gigantesco que esse mercado está circulando, e que, na medida em que ele é lavado, que ele entra nesse mercado, ele também vai entrar nesse mercado global, né. Então, os Estados Unidos não participam só como os consumidores, né, como você falou, ele também faz parte dessa rota do dinheiro do tráfico que circula. Isso é uma coisa que tem um pesquisador chamado Gabriel Feltran, que estuda mercados, né, mercados, das drogas ilegais, e ele fala uma coisa óbvia, que é muito interessante, que a gente não pensa: não existe dinheiro sujo, dinheiro limpo, dinheiro é dinheiro, né. Então, onde tem dinheiro de mercados ilegais, esse dinheiro está, a gente fala essa palavra infiltrado também como se fosse uma coisa muito excepcional, mas ele está ali entranhado, né, com os mercados legais necessariamente, garantindo consumo, sendo lavado, enfim.
Então, eu acho que e sempre que a gente fala em estratégias de combate ao crime via o que se fala, siga o dinheiro, né, follow the money, isso sempre toca num lugar sensível que obviamente vai atingir as classes mais privilegiadas, aqueles que se beneficiam muitas vezes desses mercados ilegais, sem sujar as mãos diretamente com ele. E aí, mais uma vez, né, todo esse discurso de guerra às drogas que se direciona às periferias das grandes cidades, dos grandes centros urbanos, tem um apelo muito maior, não só porque criam espetáculos muito maiores, mas porque também garante manter intacto ali uma classe mais privilegiada que tem a sua participação nesses mercados, ou que se privilegia de alguma maneira desses mercados ilegais quando eles entram, né, quando eles são lavados e entram para a economia formal. E aí, só para ilustrar, o grande capital, né, uma parte desse grande capital, que claramente nunca faz campanha pela liberalização das drogas, ao contrário. Né? E aqui eu queria só ilustrar, para quem estiver assistindo, você falou, né, a cocaína que está sendo consumida na Austrália saiu da América do Sul, de um dos 3 países. Então, fica imaginando, é aquele produtor ali no interior da Bolívia, que não tem saída para o mar, aquele produto vai ter que sair dali, encontrar um porto que pode ser pelo Brasil, pode ser pelo Peru, pode ser pela Colômbia, qualquer porto do continente, e ainda assim pode não ir direto para a Austrália, não é um barquinho que vai sair ali e atravessar o Oceano Uhum, Pacífico, vai passar por outros lugares, por aeroportos, talvez até pelo próprio Estados Unidos, por o Japão, até chegar na Austrália, é toda uma infra de transporte que também vai movimentar uma grande, com certeza. uma grande quantidade, muitas pessoas, muito dinheiro. Por isso que a gente vê, por exemplo, na Indonésia, naqueles países ao norte da Austrália, a repressão às drogas que existe ali chega a ser até mais forte do que a nossa. Lá chega a ser pena de morte, dependendo da Uhum, situação, né? Porque provavelmente não é gratuito isso. Provavelmente ali você tem uma passagem de drogas, ali é um caminho para as drogas que deve ser muito explorado. Então não é também uhum. ao acaso, não é porque eles são contra direitos humanos e tal, eles assumiram esse combate de uma forma muito mais feroz do que nós. Não que eu esteja defendendo a pena de morte, óbvio, mas a gente pode perceber esse tipo de relação, né? Exatamente, exatamente. E importante, assim, quando você fala, né, não é um barquinho que sai do porto e atravessa tal, não é um barquinho mesmo, assim, né, a gente está falando de toneladas, né, de cocaína que são movimentadas, então, muitas vezes isso envolve embarcações legais, né, que estão lá transportando produtos legais do mercado formal e que junto daquilo de alguma maneira está indo a cocaína ali. E isso eu acho interessante da gente pensar, porque tem, como eu disse, acho que tem toda uma espetacularização do entretenimento em torno do tráfico de drogas, que vai desde os programas policiais que passam na TV, até os programas de aeroportos e segurança de aeroporto, por exemplo, e que podem ser divertidíssimos, né, meus alunos sempre falam que eles adoram assistir, mas assim, vai mostrar lá, a pessoa tem um quadro, e aí lá atrás do quadro acha um tabletinho ali de cocaína escondida, eu falo: "Gente, não é isso que movimenta esses esse mercado global de cocaína, não é gente colocando cocaína na sola de sapato, assim, não é esse o grosso, sabe, do que está acontecendo". Então também e me parece que também esses programas têm um pouco essa função de mostrar: "Olha como está funcionando, olha como a gente está conseguindo pegar as pe", sabe, pequenos sucessos cotidianos, assim, da guerra às drogas, na medida em que você pega uma pessoa aqui, pega uma embarcação ali, não sei o quê, mas que é isso, são transporte de grandes quantidades e que também demonstra, né, e acho que é importante também, me fez pensar isso, como que o perfil das pessoas que têm sido punidas, presas, né, pelo tráfico de drogas, não são pessoas que são apreendidas com quantidades muito grandes de drogas, assim,
pessoal que adora assistir Narcos, Pelo gosta da história do contrário, Pablo né? Escobar, muito contrário, assim, tem uma pesquisa incrível que o Instituto Sou da Paz fez, faz alguns anos já, então certamente, eu não sei o quão representativa está aquela pesquisa, mas era sobre as apreensões de drogas em São Paulo, e eles fizeram uma mediana das quantidades de drogas apreendidas, para ter um pouco uma clareza do perfil típico, né, de pessoas que são presas por tráfico de drogas. E era coisas como assim, a cocaína mediana era 2 sachêzinhos de açúcar, sabe, eram quantidades, assim, ridículas, da gente imaginar que aquilo é o grosso do que tem sido levado as pessoas à prisão por tráfico de drogas, né. E aí a gente vai para uma questão que está em debate, que bom que pelo menos agora isso está em debate no Brasil, que é combate ao tráfico de drogas precisa de investigação, né, assim, e a polícia militar, ela não tem atribuição de investigar, né, é importante também que a gente lembre disso, ela é a polícia mais cobrada por resultados, e ela é uma polícia que não investiga, ela é uma polícia que prende em flagrante, na rua, o varejo, né, a pessoa que é apreendida ali com uma quantidade pequena de drogas no bolso, com um massinho de dinheiro no outro bolso, e isso já vai caracterizar tráfico de drogas. Mas não é fruto de uma investigação que leve a uma operação, por exemplo, como a da Polícia Federal na Faria Lima, né, que é uma investigação mais sofisticada, que vai encontrar os fluxos, né, de dinheiro envolvendo aquele mercado, que vai tentar secar esse fluxo de dinheiro que alimenta esse mercado, esse grupo criminal, né. Eh, então são operações que exigem investigação para a gente conseguir, né, para conseguir de fato identificar, não é Trabalho em de operação. inteligência, não é o trabalho Exatamente, de violência, né? exatamente. E uma coisa que está rolando agora, que me parece muito curiosa, é que a atual proposta, né, do governo federal para combate às facções chega no Congresso e o relator é um aliado do Bolsonaro, né, foi o secretário de Segurança Pública, se não me engano, aqui de São Paulo, né. E uma das questões que ele tem ali, como se diz, travado, né, a partir da proposta enviada pelo governo federal, ele tem proposto maior restrição à participação da Polícia Federal, e buscado maior autonomia dos estados, né, no combate ao tráfico. Isso é estranhíssimo. Isso a gente tem É, todas as evidências de que que é a essas. inteligência. Não, isso, e de que essas facções criminais, elas não só já se nacionalizaram, só isso já justificaria a Polícia Federal constitucionalmente de estar à frente das investigações, como elas se internacionalizaram, que também é uma atribuição da Polícia Federal nesse caso, né. E as polícias, a gente sabe que as polícias estaduais, a gente tem um problema no Brasil que elas não se comunicam, né, tem uma fragmentação ali de informações, cada uma disputando seus orçamentos, né, os resultados para suas corporações. E aí, no entanto, todo esse debate que a gente está tendo, a proposta que está sendo feita agora é para tentar restringir a participação da Polícia Federal. Me parece estranhíssimo, assim, né. Parece, pelo menos eu vi isso hoje cedo, que ele já voltou atrás nessa Ai, que questão bom. e Até tem porque é uma outra que eu não lembro inconstitucional, agora. né. É, Até porque é inconstitucional. Mas veja, assim, parece que só conseguiram fazer, né? só essa conversa já é uma conversa estranha, né, de tipo assim, qual que é o problema, né, de ter a polícia. Então a gente vê também que tem uma disputa, né, a gente estava falando no campo internacional e é também no campo doméstico, que é, a guerra às drogas, ela vai servindo também como essa cortina de fumaça, que é o termo que você usou, para disputas no campo da política, capital políticos que têm sido disputados em torno dessa agenda, e que não é exatamente sobre o combate às facções, sabe? Ou pelo menos não é só sobre isso, né? Mas é sobre é isso, né, quem está buscando mais orçamento, quem está buscando mais prestígio, quem está buscando mais reconhecimento político, mais capital político em torno dessas agendas. Então a gente também está vendo um espetáculo que tem a ver com isso, né, tem a ver com as relações entre as lideranças dos estados e o governo federal, que tem a ver com as relações dos Estados Unidos com a América Latina, né, uma busca de reaproximação, e aí tudo isso, o combate ao tráfico de drogas vira ali a plataforma para essas disputas que vão muito além disso, né.
E eu acho que você mencionou aí no plano doméstico, não só brasileiro, né? Estados Unidos, domesticamente, o Trump afirmou. Por que ele está agindo assim no Mar do Caribe e agora também no Pacífico? Porque ele assumiu, segundo ele, um compromisso de campanha de combate interna às drogas. Mas o combate interno às drogas envolve Os bar, mercados. Uhum. barcos no Caribe, ou melhor, a, os militares dos Estados Unidos atacando barcos no Caribe e no Pacífico. E como você mesmo falou, barcos que ninguém sabe, na verdade, o que são. Há relatos de que são barcos aí, alguns deles eram sabidamente barcos de pescadores. Uhum. Se havia drogas ali ou não, ninguém nunca vai saber, porque foram totalmente obliterados, né? Uhum. Não é, não é uma campanha assim de combater o tráfico, é uma campanha de obliterar esse tráfico, ou supostamente esse tráfico. E são coisas pequenas, porque com certeza o grande transporte não está passando por ali No dessa barquinho. forma, né? Não está Exato. saindo de um vilarejo numa ilha do Caribe, um vilarejo de pescadores. É, Exatamente. é outra situação, né? E tem uma coisa que acho importante demarcar, assim, o timing, né? Que essas movimentações no Caribe, próximo à Venezuela, junto com o que vai acontecer no Brasil, a Operação Contenção. Tem algumas coisas que conectam esses casos e que eles também têm algumas coisas em comum, né? Acho que especialmente, né, daquilo que eu estudo, tal, acho que seria uma coisa legal de mencionar. Bom, primeira coisa, as duas operações abertamente planejadas em torno de ações completamente ilegais, né? Assim, aquilo que os militares americanos fizeram no Mar do Caribe é ilegal, né? Assim, execução extrajudicial em mares internacionais sem nenhum, assim, né? Não foi legítima defesa, quer dizer, foram ataques à distância, então é completamente legal aquilo que foi feito. E a morte de 121 pessoas, né, numa chacina pela polícia, também uma ação completamente legal, o que mostra para a gente também uma tendência a uma normalização do autoritarismo, né, que a gente tem visto do governo Trump como essa inspiração, né, para outras lideranças de extrema direita no mundo. Essa normalização da, da, do autoritarismo mesmo, justificado pelo vamos fazer aquilo que precisar ser feito, não importa o quão ilegal aquela ação é, o quanto que ela viola direitos. E aqui no Brasil é muito assustador as pesquisas de opinião mostrando o apoio da população àquela operação, né? Acho que mostra muito sobre essa normalização de uma quebra, né, do Estado democrático de direito, assim. Como dizer que aquela operação violava direitos não significa nada para uma boa parte da população. Acho que isso é bem assustador nos dois casos. E também não me parece que tenham sido coincidentes e comparáveis, simplesmente, assim. Como eu falei, né, os Estados Unidos sempre tiveram uma presença significativa no Brasil nas ações de combate ao tráfico de drogas. Rio, São Paulo, né, a DEA tem escritório tanto em Rio e em São Paulo, são muito próximas as polícias desses dois estados. E no caso do Rio de Janeiro, isso já vem já há algum tempo, desde os mega eventos, foi quando a DEA abriu um escritório no Rio de Janeiro, em função dos mega eventos, Copa, Olimpíadas, as UPPs, ali a DEA abriu um Então escritório, e numa, esse escritório do Rio é recente, é relativamente recente. recente, ele já teve, aí fechou, Ah, tem uma história aí que já oscilou, mas aí ele abre no contexto dos mega eventos num acordo direto entre o governo dos Estados Unidos e o governo do estado do Rio. Também é um acordo que atravessa um pouco o governo federal, assim, sabe? Um acordo direto e abre o escritório da DEA ali. E aí o que a gente viu esse ano, na verdade já faz um ano e meio mais ou menos que isso estava sendo negociado,
que a embaixada americana no Rio de Janeiro negociando com o governo do estado do Rio um acordo de cooperação para o combate ao Comando Vermelho, especificamente o Comando Vermelho. Também outra coisa interessante, porque, mais uma vez, é um acordo da embaixada americana com o governo do estado do Rio, né? Isso não é o Itamaraty no governo federal que está conduzindo, assim. E esse acordo estava sendo negociado e me parece que ele foi firmado agora no começo do ano, em fevereiro. As últimas notícias que a gente encontra é de fevereiro. E aí, logo depois disso, né, no mesmo ano, a gente começa a ver toda essa conversa sobre narcoterrorismo, as lideranças políticas do Rio de Janeiro abraçando essa causa, Congresso Nacional tendo políticos ali levando propostas de lei para incluir as facções na lei antiterrorismo, o governo do estado do Rio reproduzindo tudo isso, e de repente a gente vê uma pesquisa de opinião que mostra que a população é a favor. Eu acho interessante, assim, até aquilo virar uma pesquisa de opinião, significa que a coisa já entrou, entende? Assim, para alguém fazer uma pesquisa de opinião é porque o negócio já chegou com tudo. Então, assim, e aí a pergunta que sempre me guiou na minha pesquisa é como que isso chega no carioca médio que vai responder essa pesquisa, sabe? Então, esse acordo, que já está há uns 2 anos sendo negociado entre Estados Unidos e Brasil para o combate ao Comando Vermelho, de repente, quando o Trump fala em narcoterrorismo, que parece uma insanidade para todo mundo, de repente a gente vê isso rapidamente sendo incorporado a uma política de segurança do Rio de Janeiro, e está no Congresso ali sendo votado. Bom, então as polícias americanas estavam fazendo um trabalho muito bom de conscientização, essa palavra que eles gostam, da importância de se tratar com essa devida seriedade, né, que é como eles vão dizer, o problema das facções como um problema de terrorismo. Então, vai pautando, né, assim, a gente não consegue olhar para o Rio de Janeiro, eu, né, que pesquiso isso, é quase que obsessiva, assim, eu não consigo olhar olhar para o Rio de Janeiro sem levar em consideração essas conexões internacionais e a influência americana, não só histórica, como certamente muito ativa nesse momento, assim, construindo essa agenda. Essas coisas não aparecem de maneira espontânea na fala do Cláudio Castro, não aparece de forma espontânea em projetos de lei que estão sendo tramitados no Congresso, e não vai aparecer de forma espontânea numa pesquisa de opinião, sabe? E aí, qual que é o interesse americano nisso, né? A gente sabe o que a guerra global, a chamada guerra global contra o terror, produziu internacionalmente, né? Ou autorizou os Estados Unidos a fazer, tanto domesticamente como internacionalmente. E num contexto em que os Estados Unidos estão ali, saíram do Iraque, saíram do Afeganistão, né? Então, o Trump, como essa liderança que tentou muito se afastar dessas guerras, né? America First, esse monte de guerra que custou um monte para o americano. Eu acho interessante que todo esse aparato esteja sendo transferido para a América Latina, sabe? Mesma linguagem, e, portanto, se a gente começa a falar em terrorismo, a gente está falando das mesmas instituições, né, do mesmo aparato institucional que até então estava guiando as ações para o Oriente Médio, vão passar a guiar também as ações para a América Latina, sabe? Eu fico me perguntando que tipo, o que esse dispositivo vai poder autorizar os Estados Unidos a fazerem na região. E aí eu acho uma coisa assim, e aí o governo do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, mandando um relatório ao governo dos Estados Unidos com toda a justificativa para a reclassificação do Comando Vermelho como narcoterrorismo. Assim, é impressionante, assim, me parece... Pode falar. Isso veio a público agora, né? É O isso. relatório é do primeiro semestre. E Então, veio a no primeiro público agora. semestre, que é esse momento em que os Estados Unidos, a embaixada americana está fechando esse acordo com o Rio de Janeiro para o combate ao Comando Vermelho, né? E ele já mandando de bandeja tudo, ações que podem prejudicar o Brasil, inclusive, né? Assim, é perigosíssimos efeitos que isso pode ter. E o Cláudio Castro, provavelmente muito preocupado com disputas políticas internas, né, as eleições no ano que vem, quer dizer, provavelmente esse populismo, né, também em torno de dizer que está fazendo alguma coisa muito excepcional ao chamar de terrorismo, o que isso, do ponto de vista da lei brasileira, o que isso implica? Aumentar a pena? E daí que aumenta a pena, né? O Comando Vermelho nasceu das prisões, né? Isso é outra coisa, enfim.
mas internacionalmente perigosíssimo, né? E toda essa movimentação que a gente vê, né? Eduardo Bolsonaro pedindo sanções contra o Brasil, sabe? Esse tipo de coisa O próprio, insana, quer próprio dizer, senador, o irmão Flávio Bolsonaro, isso, aqui de exatamente. dentro, tendo um discurso nesse sentido, que eu acho que é até Exatamente, quer pior. dizer, exato, quer dizer, exigindo que os Estados Unidos ajam contra o Brasil com relação a isso. E a gente viu a tragédia que isso foi em vários países, né, em que os Estados Unidos justificaram intervenções em nome do combate a grupos não estatais, né, sejam grupos guerrilheiros, sejam tráfico de drogas, enfim. E também não me parece que todo esse teatro esteja completamente desarticulado de toda outra plataforma de negociação entre Brasil e Estados Unidos, das taxações, né, das disputas entre mercado americano e chinês aqui no mercado latino-americano, os BRICS, etc. Então, também isso é uma coisa que para mim é muito interessante, né? Como que essa estratégia de colocar as polícias para cooperarem entre si isenta as lideranças governamentais, muitas vezes, de estarem, é, de dar as caras, né, para o que está acontecendo, porque isso desarticula as agendas. O que eu quero dizer é que eu acho muito interessante, né? O Reagan é um baita figurão para todas as reformas neoliberais que foram promovidas internacionalmente. E é o mesmo figurão da guerra às drogas. E a gente parece que essas duas coisas não têm relação. É como se fossem agendas isoladas do governo, né? Então, também não consigo ver que haja uma relação entre toda a disputa americana, né, da decadência da hegemonia americana, disputa com a China, as taxações internacionais, com toda essa movimentação para a América Latina para o combate ao narcotráfico. Essa é uma estratégia para a manutenção da hegemonia americana em termos de mercado. A gente começou falando sobre isso, né? E eu volto a essa questão, assim, essas agendas elas estão conectadas entre si. Eu acho que a essa altura, pelo menos eu não tenho completa clareza, né, de como as coisas ainda estão acontecendo. Acho que daqui a algum tempo a gente vai ter mais clareza de como essas coisas estão conectadas. Mas tem tudo a ver, né? As conversas que o Lula está tendo com o Trump para tentar negociar as taxações para o comércio internacional, tal. Isso não está desarticulado de toda a pressão que o governo federal também está sofrendo por essas lideranças estaduais que estão ali tentando trazer essa agenda americana do narcoterrorismo, tal, né? Então, para mim, faz parte da mesma negociação, sabe? Isso que o Lula está tendo que lidar, né? De um lado, lidando com Cláudio Castro e cooperação no Rio de Janeiro, tendo que o governo federal oferecer uma resposta adequada e melhor para esse problema, ao mesmo tempo que está viajando para ter conversas com o Trump em termos de temas comerciais, essas coisas me parecem os mesmos interesses que estão sendo negociados por estratégias diferentes de pressão política, sabe? É, me chamou a atenção quando você lembrou que o governo Reagan iniciou esse processo, né, do neoliberalismo. Na verdade, começou com a Thatcher, mas eu acho que o governo Uhum, Reagan internacionalizou esse processo, né? A gente pode uhum, falar assim. E não vamos esquecer, né, o exemplo do Chile, que foi o exemplo, o laboratório disso, né? Mas é uhum. interessante que o neoliberalismo, uma das características dele é exatamente a financiarização da economia. E um dos maiores aportes do narcotráfico para a economia está exatamente no mercado financeiro. Uhum, exatamente. E apesar disso, quer dizer, se isso supostamente é um problema para o mercado financeiro, por que que a estratégia de combate nunca foi por aí, né? Pelo menos, pelo menos a estratégia dominante nunca foi por aí, né? E, e esse espetáculo das grandes operações policiais, né? A própria uma ideia de segurança pública baseada em operações, né? Isso que são grandes espetáculos mesmo, né? Porque a investigação ela não dá mídia,
É, Ela é trabalhosa, ela leva anos, é. ela precisa ser lá silenciosa, Tem que ela ser não faz, silenciosa, tem que exatamente. ser, Não pode ser entendeu? midiática. Ao contrário do teatro de operações. A gente até fala Exatamente, exatamente isso, né? exatamente. É o Então esse teatro. teatro de operações que é isso, né, que não atacam essa principal frente, né, que garantiu, no final das contas, que esse mercado se globalizasse também, que é via as estruturas financeiras, né? Essas estruturas que foram muito atreladas à globalização também permitiram que o crime se transnacionalizasse de maneira mais sofisticada, por essas estruturas que garantiram circulação de dinheiro e de finanças em nível global, né? Maior facilitação pela abertura de mercados, abertura do mercado financeiro. Isso também abriu, né, frentes para os mercados ilegais. E, e não é à toa, né, que a própria. Isso é também interessante, assim, a lei de combate à lavagem de dinheiro no Brasil, de 98, também foi uma lei que resultou de muita pressão dos Estados Unidos sobre o Brasil. Isso está bem documentado, assim, em documentos americanos, sabe? Mais um ano o Brasil não aprova a lei de combate à lavagem de dinheiro. Então, pressionava o Brasil para um certo modelo de lei que foi aprovado em 98, com o objetivo de que aquilo auxiliasse no combate ao tráfico de drogas. Depois, todo o aparato multilateral de combate à lavagem de dinheiro foi redirecionado para a agenda do terrorismo, né? Então, financiamento contra o terrorismo e tal. Então, a gente até tem instituições, leis, convenções, né, que oferecem ferramentas para que o combate ao crime passe por esse caminho. Mas, no entanto, não é essa estratégia que demarca o policiamento no Brasil, assim, não é, definitivamente, né? E mais uma vez, acho que essa disputa dos estados por dominarem essas agendas, por serem a foto de capa, né? Aquelas imagens que normalmente, né, vão para a imprensa depois de apreensões, que mostra ali atrás o bannerzinho, né? Ou da Polícia Civil, ou da Polícia Militar. A plaquinha que está atrás daquilo faz toda a diferença, né? Quer dizer, quem conseguiu, quem que vai ter mais prestígio, quem que vai ter mais acesso a recursos. Então tem uma disputa também. É resultado de quem essas operações, né? Quem que vai sair na imprensa, tal. Isso não tem nada a ver com uma estratégia bem desenhada de combate a isso, ao financiamento do crime organizado, por exemplo. E como eu disse no começo, né? Será que realmente a sociedade, né, vou colocar assim de maneira geral, quer olhar para esse problema na sua estrutura, né, e atingir as fontes de financiamento do narcotráfico, desse mercado ilegal, a gente vai começar a pegar gente poderosa, a gente vai começar a pegar gente que está lá na Faria Lima, setores respeitáveis da sociedade, né, dos bairros em que a polícia não entra com operação jogando bomba. Então também tem isso, né, assim, isso, tem toda uma plataforma política que está sendo disputada em torno dessa agenda, que não diz respeito exatamente às melhores estratégias para combater o tráfico de drogas, essa que é a verdade, né, tanto no campo doméstico, mas também no campo internacional, né. É muito interessante porque, por exemplo, voltando ao caso da Venezuela, gente, eu estudo tráfico de drogas há muitos anos, então nunca a Venezuela foi um destaque, nada que eu li, nada, nenhum relatório da ONU, nenhum trabalho acadêmico. Do nada, a Venezuela agora é um grande foco do terrorismo na América Tá ali. Latina, sabe? E então, eu acho que até nesse aspecto, Trump ajuda a gente a explicitar sobre o que sempre foi isso, né? Hum, E no caso da Venezuela, claramente, sobre isso, garantir governos aliados e acesso a recursos e mercados, né? Assim, garantir a abertura dos mercados para acesso ao petróleo, né? Exploração do petróleo, que é o principal interesse ali dos Estados Unidos na Venezuela. É sobre isso, no final das contas, né? E acho que não é diferente nos outros países, né? Em que essas agendas estão articuladas com determinadas agendas é, geoestratégicas e econômicas dos Estados Unidos. Né? é bem por aí. Isso que você falou da Venezuela é realmente jogar na nossa cara. O nosso interesse não é o combate às drogas. É basicamente isso que está falando.
porque a menos que ele realmente não acredite na ONU, né? Que, aliás, é bem possível, porque a própria ONU também. já disse várias vezes, os relatórios da ONU, como você mencionou, não colocam a Venezuela como bom, produtora, não é, e como é, no último relatório informa que é 5% do tráfico que passa por ali, mas quando você fala em 5%, a Colômbia está ali do lado. Uhum, Desviar, né, dentro daquele esquema que nós estávamos comentando, que é um mega esquema operacional que tenta achar vários pontos, vários caminhos para dar evasão né, às drogas produzidas aqui, a Venezuela está do lado da Colômbia. Então, passar alguma coisa por ali, talvez 5% seja até pouco, com a facilidade que uhum, teria. E me chamou a atenção quando você falou também em voltar os olhos agora para a América Latina, porque por um bom tempo os Estados Unidos estavam voltados, né, primeira década, né, dos anos 2000, era totalmente voltado para o Oriente Médio e para o, vamos dizer, Ásia Ocidental, que envolve aquela área, região do Levante, Ásia Central, Afeganistão. E é interessante observar o que aconteceu no Afeganistão, que era a grande produção lá era o, como é que é, para ópio, produzir não, para produzir a a papoula. papoula. E quando estava o Talibã, num primeiro momento, eles, pela cultura, eles cortaram. Quando eles derrocaram o Talibã e tentaram pôr o governo civil, que ficou lá alguns, não sei se chegou a 10 anos, não lembro agora, a primeira coisa que voltou foi exatamente a produção de papoula e o Uhum, aumento da produção de heroína. Agora, com a uhum. volta do Talibã, eu realmente não sei como ficou, porque eu já ouvi de tudo. Que eles estavam cortando, por um lado, ou que eles estavam se aproveitando do comércio para se financiar. Então, eu realmente não sei o que é real aí. Mas foi um fracasso, a verdade é que foi um fracasso. Uhum. A Afeganistão é um caso interessante, né, não só demonstrou que uma intervenção do tamanho daquela no país não garantiu, assim, redução desse mercado ilegal. O Afeganistão seguiu sendo o maior produtor de papoula do mundo, né, o maior exportador de heroína do mundo. O que é uma coisa interessante, né, que eu falei, o proibicionismo, ele tem sempre a sua face do que ele precisa garantir, de outro lado. A Inglaterra é uma grande produtora de papoula, para o mercado legal farmacêutico, né, porque a indústria farmacêutica usa, né, o ópio derivado da papoula, né. E a morfina também, né? Que A é muito morfina, usada exatamente, na medicina. exato. E a Inglaterra é uma grande produtora, mas a Inglaterra é autorizada a produzir, o Afeganistão não. Por que não? Né? Teve até um relatório produzido por um pessoal do terceiro setor, assim, que produz pesquisas tal, fazendo uma proposta muito doida, né? Porque eles sabiam que isso seria um, isso nunca se viabilizaria politicamente, mas propondo que o Afeganistão fosse autorizado pelo direito internacional a produzir a papoula, para que esses recursos da papoula fossem utilizados para a reconstrução do Afeganistão. A indústria farmacêutica teria ali o Afeganistão como uma fonte de produtos, de matéria-prima, legalmente, e esses recursos pudessem ser usados pelo governo afegão para reconstruir o país depois da guerra. Será que a Inglaterra quer competir com o Afeganistão nesse mercado legal, né? Até porque o Então, Afeganistão teria uma produção muito maior, muito maior, talvez de mais qualidade até, muito mais competitiva, mão de obra é, mais barata, etc, tal. tudo. Então, a gente vê também, né, que tem uma política também nesse processo, não só no sentido de, bom, total fracasso em impedir a produção de papoula ou não, mas também, eh, quem que pode produzir certas substâncias, quem não pode, o que que é autorizado para a indústria farmacêutica, o que não é, quem pode produzir para a indústria farmacêutica e quem fica relegado aos mercados ilegais, né. E é isso, e certamente, assim, eu falo, o Talibã sobreviveu a todos esses anos de ocupação militar americana,
certamente por esse mercado também, né, um mercado que movimenta muito dinheiro e que acessava recursos a esses grupos que não tinham acesso a recursos formais, né, porque eram grupos, a Talibã ali relegada à sua ilegalidade na política local. E certamente esses mercados ilegais auxiliaram na manutenção do Talibã. E os Estados Unidos não só talvez não seriam capazes de acabar com a produção no Afeganistão, não foram, no mínimo, como também, assim, imagina só, a quantidade de dinheiro que aquilo movimenta naquela sociedade, fonte de recurso básico para as pessoas ali. Em áreas dominadas pelos Estados Unidos, tinha muita produção de papoula, não eram só áreas dominadas pelo Talibã, né? Você vai acabar com aquela fonte de recurso para aquelas pessoas que você está tentando dominar, você vai acabar com a economia local, né? Então, Vai são oferecer o tantas quê no lugar? camadas, vai oferecer E, o quê, né, no e lugar? é o mesmo Exato. questionamento que se faz para a Colômbia. E, aliás, Isso, não não, só as a Farc, né? Bolívia também. A Bolívia também, Super. o Evo, como você mencionou. Isso faz parte da nossa cultura. O que eu vou oferecer em troca para essa população que tem isso arraigado há milhares de anos? E a Colômbia é um outro exemplo máximo do fracasso da guerra às Uhum. drogas. Porque E que quantos eles anos, vendem né? como sucesso, né? Os Estados Unidos Pois gostam de é. vender a Colômbia como um caso de sucesso. E a própria Colômbia vende a experiência colombiana como um caso de sucesso, né? O caso de Medellín, por exemplo, é isso. Secretário de Segurança, governadores do Rio de Janeiro foram visitar a Colômbia para conhecer a experiência de Medellín e levar aquilo para a experiência das UPPs, por exemplo. Sérgio Cabral, se eu não me engano, era na época, né? Acho que o Sérgio Cabral foi visitar Medellín para levar experiências das operações de lá para o Rio de Janeiro. Então, é isso, a nossa visão é um caso de fracasso. A Colômbia segue sendo importante produtora e exportadora de cocaína, mas é vendido como caso de sucesso. Não à toa, o Plano Colômbia norte-americano, né, para a Colômbia nos anos 2000, foi depois redesenhado para o México, que foi a Iniciativa Mérida alguns anos depois, né? Então, eles veem como caso de sucesso. Então, quer dizer, sucesso de quê, no final das contas? Do que isso está movimentando, né? O que o Sucesso Plano Colômbia viabilizou para os Estados Unidos a ponto deles considerarem um sucesso? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, né? é um sucesso numa realidade paralela, talvez. Vai. Ou numa realidade muito material, que é, por exemplo, acesso a mercados, a áreas É. produtoras de recursos naturais. Então, tem uma pesquisadora que se chama Dawn Paley, que fez uma pesquisa muito interessante, que ela mapeou geograficamente mesmo onde que as operações americanas se concentravam na Colômbia e mostrava uma relação entre as áreas de interesse dos Estados Unidos e as áreas produtoras de minérios, petróleo, coisa do tipo, na Colômbia também. E floresta amazônica, né? O, Isso, o total. conhecimento que eles adquiriram nessas intervenções na Colômbia, os exercícios militares comuns, que eram na floresta amazônica, que a Colômbia tem grande Exatamente. parte do país é coberto por isso. Quer dizer, o know-how que eles adquiriram nisso. Exatamente. E essa coisa que a gente estava começando a falar disso, um tema que foi um boom numa época e já viram, já caiu por terra, já viram que isso não dá em lugar nenhum, que era a proposta da substituição de cultivo, né? Você convencer os produtores de folha de coca, por exemplo, produzirem batata, né? E uma coisa que muitos produtores falavam é, bom, primeiro que batata não vai me trazer o mesmo retorno que a folha de coca me traz. E segundo, que tem um problema de infraestrutura, né? Eu produzo batata e vendo para quem? Vou para exportação? Vai ter trem aqui no caminho da onde eu moro para levar? Quer dizer, tem um problema de mercado, infraestrutura. Por isso que eu falo, assim, tem uma questão de mercado, que é difícil. E assim, o Gustavo Petro, que é o novo inimigo aí do governo norte-americano, né? O Trump tem acusado ele de ser membro de facções, enfim. Ele usou o termo É, narco-presidente, né? isso, Ah, narco-presidente. Ele foi o primeiro a ser muito corajoso de falar uma coisa que, né, causa desconforto em todo mundo, que é precisamos começar a falar da regulação da cocaína. A gente precisa começar a pensar nisso. Porque é isso, a Colômbia vive essa história sangrenta, né, por décadas em torno de um mercado, mais uma vez, muito lucrativo, com uma demanda que não seca
e com grupos que se reinventam, se sofisticam. Então, muito do que a gente vê no Rio de Janeiro, fazendo esse paralelo à Colômbia, é produto de uma sofisticação desses grupos que precisaram se sofisticar em resposta às políticas do Estado, né, e às ações do Estado. Então, é uma política que, na verdade, não só não tem dado certo, como ela tem levado a uma sofisticação e fortalecimento dessas facções. A gente precisa pensar de outro jeito, assim, não adianta a gente pensar uma política que seja mais do mesmo, né? Porque os resultados que a gente tem visto, na verdade, têm agravado essa situação. É preciso pensar políticas inovadoras, né? Que busquem caminhos novos para essas estratégias. E acho que a Colômbia tem visto muito isso, né? Esses mercados se reinventam, eles se sofisticam, eles se reestruturam. Então, a gente teve fenômenos como, por exemplo, os grandes cartéis, né, que tinham figurões ali, o cartel de Medellín, o cartel de Cali. Bom, eles foram desmantelados. O que a gente viu depois foi pequenos cartéis mais fragmentados, né, o que tornava mais difícil da polícia identificar quem que eram os chefões, porque eram vários pequenos cartéis articulados. A literatura acadêmica usa o termo efeito cucaracha, né, como se fosse assim, várias baratinhas se espalharam, né? Então a gente vai vendo, né, os grupos vão se adaptando, muitas vezes vão se sofisticando, vão se tornando mais violentos, vão precisando usar mais a violência, porque o Estado vai se sofisticando nas suas formas de combatê-los. E a gente precisa abrir a cabeça para pensar soluções inovadoras, tanto no campo do policiamento, quanto no campo da regulação de algumas substâncias, assim. E eu diria mais que a única forma mesmo de um combate real ter sucesso é a questão social. Como você falou, Isso. o produtor vai deixar de produzir a cocaína, que dá um retorno relativamente rápido e alto, talvez não tão alto, porque quem vai ganhar mesmo é quem está na cabeça, né, Uhum. do tráfico, mas ele vai ter um retorno com certeza maior do que se for plantar batata. Pois Como que é, você resolve? Você não exatamente. vai resolver isso se não der um apoio para esse produtor. E uma outra coisa que também que eu vi, que acho que vale a pena também citar, né? Isso foi, a China falou isso esse ano, a Cláudia Sheinbaum também falou, e acho que o Petro também comentou isso. Tá na hora de questionar o consumo, Uhum, não ficar só na produção, porque uhum, isso é um mercado como outro qualquer. Lei da oferta e exato, procura. Se existe a procura, vai ter a oferta. exatamente. E a questão da procura envolve repensar, como você falou, a questão da droga na sociedade, dessas drogas na sociedade. Qual é a função delas na sociedade? Vai Uhum, continuar sendo ilegal? As experiências que tem de legalização, quais foram? Quais foram os resultados? Porque uhum, até onde eu sei, os resultados, em vários casos, foram positivos, que é da Austrália, que inclusive tem aquelas clínicas de heroína, né? Que a pessoa uhum. pode consumir heroína numa Tem clínica, redução de danos. redução de Uhum, danos, e você não ouve falar em Austrália nunca na questão de violência às drogas. uhum, Essa uhum. questão. O Uruguai, que é uma experiência recente, e aqui do lado, no caso foi só da maconha, né? E eu acho que isso tem que ser mais, tem que ser mais, Uhum, tem que ter mais visibilidade, essa questão, né? Das experiências positivas, uhum, sociais, experiências sociais que foram positivas. exato. E acho que é isso, tem uma utilidade política essa ideia, né, de que a responsabilidade é de quem produz, né? É isso, os Estados Unidos historicamente construíram essa ideia de país produtor, país de rota, país consumidor, construindo essa ameaça hemisférica nos termos do Reagan como uma ameaça estrangeira, né? É muito interessante, os documentos americanos falam em cartel mexicano, cartel colombiano, máfia chinesa, máfia russa, não tem crime americano, né? Eu sempre falo, ele é sempre Nunca. estrangeiro, então construindo como uma ameaça estrangeira, produzindo, né, e autorizando os Estados Unidos a, a ingerência, intervencionismo nesses países. E o que os países latino-americanos há muito tempo têm
clamado é por uma noção de responsabilidade compartilhada, né? Por exemplo, né, muito do mercado dos opioides ilegais que movimentaram o mercado de tráfico de drogas no México para os Estados Unidos tem a ver com uma crise dos opioides movido pelo mercado legal nos Estados Unidos, né? Pessoas que se tornaram dependentes de medicamentos da indústria farmacêutica, que apesar de várias evidências de que era um medicamento que levava à dependência, ele foi amplamente distribuído no mercado, e muitas dessas pessoas que se tornaram dependentes, depois, ao não acessarem esses medicamentos legalmente, né, porque não tinham mais prescrições, tal, vão para o mercado ilegal atrás de produtos substitutos, e o México ali se torna um fornecedor. E aí o Trump fala em invadir o México para combater o tráfico de drogas. Teve essa fase dele também, né, ele parou de falar do México. Teve essa fase da invasão ao México. E aí é isso, né? Quer dizer, tem uma produtividade nessa maneira como se constrói o problema. A gente viu no Rio de Janeiro agora, mais de 90% dos fuzis que estavam na mão do crime eram estrangeiros, e se eu não me engano, mais de 50% americanos, né? Aí eu sempre brinco, as drogas Exatamente. o problema é de quem produz, as armas o problema é de quem usa, né? Não é De de quem quem produz, compra. né? Então, a A gente é própria. que tinha que estar se metendo lá neles, entendeu? Para É, falar: o que vocês estão produzindo arma, para quem que vocês estão vendendo, como é que essas armas estão chegando aqui, foi o que a entendeu? Cláudia Sheinbaum falou também. Ela falou exatamente Uhum, isso. Você quer nossa ajuda para combater o tráfico de fentanil para vocês? Eu peço a sua ajuda para combater o tráfico de armas para cá. exatamente, exatamente. Exato. E é isso, né? Bom, a gente viu aqui no Brasil, né? Governo Bolsonaro teve um aumento, o Instituto Sou da Paz lançou esse número. Teve um aumento de 400% na circulação de armas no Brasil. A gente não pode desatrelar isso, né? De como essas armas foram parar no crime organizado, sabe? E eu vejo também que essa espetacularização na imprensa também dá muita ênfase aos drones que o Comando Vermelho usou, tal, e falando toda hora dos drones. E para mim a pergunta primeiro é, como é que esses drones foram parar lá? É isso que nos interessa entender. São armas sofisticadas, são armas caras, que são produzidas legalmente e que por Não alguma são razão foram pequenos, parar ali. Não são pequenos, é isso, não é, um o detalhe. programa aeroporto não vai encontrar na sola de sapato de ninguém aquilo, né? Pois é. Muito, muito bem apontado. Em que momento que isso foi parar na mão do crime? Em segundo lugar, também me parece, aí talvez também, uma coisa que eu estou jogando no ar, assim, repetiram tanto isso na imprensa que eu falo assim, bom, daqui a pouco também já vai começar a querer vender drone para a polícia, porque se o crime tem drone, os produtores de drone agora vão ter um mercado que vai falar, as polícias vão precisar se equipar melhor de drone, porque o crime tem drone também. Então, quer dizer, no final das contas, a gente vai vendo que os bastidores desse teatro, eles são muito mais complexos do que a gente consegue ver, sabe? Interesses que estão sendo disputados, assim, de um mercado do campo da segurança, de burocracias do Estado que disputam poder, de políticos que estão já mirando as eleições e já criando a sua plataforma política, grandes potências que estão criando ali contextos para uma maior ingerência, maior intervencionismo. Então é importante que a gente politize, sabe, esses eventos e essas políticas, para a gente não cair nesse conto, né, de que 121 pessoas foram mortas para o combate ao crime e que a gente tirou 121 traficantes de circulação. Isso é uma mentira, né? Primeiro que assim, no dia seguinte, não sei se foi polícia, o governador falar que sei lá, quase todos eles tinham clara relação com o tráfico. Como que você sabe que tem clara relação com o tráfico se não investigou? Se dos 100 mandatos de prisão, só 20 foram executados, então você não sabe quem são aquelas pessoas e você não deu a chance dessas pessoas se defenderem de ser investigadas para você dizer que eles tinham relação com o tráfico. Quer dizer, e vendendo uma sensação para todo mundo de que o crime está sendo combatido. E uma coisa que eu sempre brinco com meus alunos em sala de aula,
E por que que a gente, sabendo de tudo isso, a gente fala de uma política que permanece nesse estado desde, vamos colocar, da década de 70 ali, quando Nixon falou pela primeira vez guerra às drogas. Aqui no Brasil, década de 90 foi o boom desse modelo. E a gente há décadas segue o mesmo modelo, repetindo mais do mesmo. É porque esse pessoal não veio assistir a nossa aula? Eu sempre falo brincando assim. Então, não, gente, não é isso. É porque, se por um lado foi um fracasso em relação aos objetivos que estão sendo declarados, certamente tiveram vários ganhos nesse processo de objetivos que não estão sendo declarados, entendeu? E porque não é isso, uma política falida, obviamente falida como essa, não se mantém movimentando tantos recursos, sabe? Tanta gente, tanta à toa. Assim, acho que ela tem uma produtividade política em tudo isso, né? Não é falta de conhecimento. Às Eu vezes vou também é, somar. mas Não, com certeza, mas eu vou somar aqui dois detalhes. Política comprovadamente falha, como a gente uhum, comentou, caso do Afeganistão e da Colômbia, então não adiantou nada essa política, ao contrário. E se eu bem me lembro, a Bolívia não estava lá atrás nessa questão da produção de cocaína. Ela começou a entrar quando começou a repressão à produção na Colômbia. Os produtores foram para a Bolívia. Me corrija se eu estiver errado. Eu lembro de há muito tempo ter ouvido alguma coisa nesse sentido. Então é comprovadamente falho essa política. é o E chamado efeito balão, que eles falam, é, que é você aperta num lugar, o outro incha. Você é, aperta aqui. A própria Colômbia, né, não era uma produtora hum, de folha de coca. O Escobar era uma rota de trânsito, né? E o Escobar foi um dos responsáveis por fazer a Colômbia se tornar uma grande produtora de cocaína, graças ao mercado americano que estava em plena ali explosão de boom, né? demanda, né? Exatamente. E aí é isso, as operações, vamos colocar, bem-sucedidas na Colômbia acabaram tendo como consequência o aumento da produção nos outros países, né? Peru Hum, e Bolívia. Então, é exatamente isso, quer dizer, não tem evidências de que essas políticas estejam produzindo algo positivo em termos de redução da demanda, redução do consumo, não teve, né? Na medida em que o crime vai se sofisticando e a punição também vai se sofisticando, essas drogas vão ficando, a lucratividade desses grupos também vai aumentando, né? Porque vai tendo quase que uma seleção natural ali para aqueles grupos que sobrevivem, que são os grupos mais sofisticados, mais armados, mais violentos, que conseguem competir nesse mercado. é a livre concorrência, né? Também Ali é desse livre mercado, concorrência, porque é né? isso, Literalmente livre, não tem nada. isso é uma coisa importante, né, das pessoas terem Autorregulação. clareza, porque é isso, quando o Estado proíbe, ele não impede, ele na verdade abre mão de regular, ele abre mão de ter algum grau de controle sobre esses mercados. Sobre esses produtos também, né? A qualidade desses produtos. A gente viu, né? Por exemplo, o metanol, que tiveram vários casos aí de cegueira e tal, não sei o quê. É, quando os Estados Unidos proibiram o álcool, lá na famosa lei seca nos Estados Unidos, muitas pessoas sofriam de problemas como esse que a gente viu aqui. Porque as pessoas produziam álcool em casa, de má qualidade, sem nenhum tipo de vigilância. E a gente viu como fez diferença. Essa crise aconteceu e o Estado fez uma política de conscientização, pessoas evitem consumir bebidas destiladas, uma campanha de informação para as pessoas pensarem bem quando elas vão comprar, a qualidade do que elas vão comprar. Fez ali uma investigação, tentar tirar do mercado aqueles produtos, investigou, descobriu de onde vinha. Olha como a ação do Estado fez toda a diferença em garantir que o álcool que as pessoas consumissem seria um álcool de qualidade, fazendo campanhas para evitar que as pessoas comprassem álcool de má qualidade durante aquele período. Então, quando o Estado abre mão, né, de organizar esses mercados, esses produtos, realmente ali sim é livre concorrência, né? E é isso, a gente tem visto como resultado uma sofisticação desses grupos. O que a gente vê no Rio de Janeiro hoje é produto disso, assim. E aí, Hum, aí vem a resposta que é:
Então a polícia vai ter que entrar no morro pedindo por favor para o traficante dar um fuzil, para devolver o fuzil para a polícia. Ah, é de uma simplificação, assim, assim, é, muito pouco informativa, né? Porque o ponto é esse, a que ponto chegamos, né? A que ponto chegamos que o Comando Vermelho tem drones para receber a polícia? E a que ponto chegamos é produto de um modelo, é isso, de um modelo que foi desenhado como modelo dominante de combate ao tráfico de drogas, que vem, particularmente no Brasil, desde a década de 90, sendo implementado, e que os resultados de tudo isso estão se tornando cada vez mais graves. Assim, a gente precisa urgentemente pensar alternativas, sabe, no campo do policiamento e da regulação. Bom, Priscila, olha, já estamos aqui com 1h20. Se deixar, a gente vai ficar mais 1h20, né? Ah, sim. Porque o tema não termina. Até as relações que a gente tem visto, que eu queria também apontar aqui, né? Você mencionou como foi no Rio, né? O teatro de operações, que é o que a gente está vendo dos Estados Unidos no Caribe, é um teatro. Execução sumária, militarização. O paralelo mudam talvez, né? Talvez não, mudam os mecanismos. Lá é avião atacando o barco, aqui é a polícia atacando o civil. Pode ter criminosos no meio? Pode, mas não deixa de ser execução sumária. Uhum, exatamente. Então não teve, digamos, o nosso Estado de Direito, né, o Estado de Direito, a situação jurídica que o mundo chegou de prevalecer o Estado de Direito nos nossos países, ou pelo menos na cultura ocidental, está sendo profundamente desrespeitada. Uhum, No seu, exatamente. nossa formação enquanto nação está sendo desrespeitada no seu âmago, Uhum, num dos seus, totalmente. numa das suas bases, né? Aqui nos Estados Unidos, onde quer que seja, nos Estados Unidos você tem aí também não só a questão do combate às drogas, a questão da perseguição aos imigrantes, né? Que também não tem mandato, não tem nada. A pessoa vai lá, Uhum, acha que é e leva. Então, exato. estamos vivendo realmente um momento paralelo, surreal, utópico, Uhum, distópico, não utópico. Eu acho que é é. isso. Mas, para finalizar aqui, palavras finais. Qual é o que você tem aí para finalizar as suas ideias? Nossa, difícil. Bom, eu acho que eu destacaria alguns elementos que a gente já conversou. Primeiro, eu acho isso muito preocupante, a gente está vivendo um momento específico de uma normalização, né, de políticas autoritárias, que estão cada vez mais sendo incorporadas no dia a dia da política, né, como nas operações policiais, eh, discursos de governadores normalizando, né, eh, execuções sumárias, o tiro tem que mirar na cabecinha, bandido bom é bandido morto. Isso a gente tem visto como uma tendência internacional ao crescimento de um autoritarismo pela extrema direita, particularmente. Eu também acho que isso tem relação total, essa aproximação no campo da política, né, como o narcoterrorismo tem revelado essa aproximação no campo político entre os discursos nos Estados Unidos, com lideranças da extrema direita no Brasil, e como isso tem se traduzido em operações que, que, que se aproximam desse autoritarismo, tanto da polícia, das operações policiais, mas um autoritarismo também no campo da política, né? Como você falou, também não dá para desconectar do que o Trump tem feito em outras esferas da política, como perseguição a imigrantes, né? Agora, quando a gente fala do campo das drogas, e aí eu encerro com isso, eu vou reforçar o que eu disse, assim, acho que o que a gente tem hoje como plataforma política, e que infelizmente tem não só sido normalizado, como sendo apoiado pela maioria da população no Rio de Janeiro, é mais do mesmo, assim, é mais guerra, é a guerra como o método dominante para responder ao problema do crime organizado. A gente teve a experiência dessa operação em São Paulo, que mostrou que dá para fazer uma operação
complexa, com investigação, que ali buscou romper com a fonte de dinheiro dos grupos do crime organizado, sem dar um tiro, sem precisar dar um tiro na Faria Lima, né? E também mostrando para a gente como não dá para combater o crime sem seguir o dinheiro, né? Sem olhar para as principais movimentações financeiras que conectam os mercados ilegais aos mercados legais. Eu acho que essa experiência em São Paulo pode ser uma fresta do que deveria ser uma nova abordagem para uma política de segurança no Brasil, para de fato combater essas facções criminosas que têm produzido tanta violência contra os moradores. Não é à toa que os moradores das comunidades estão tão desesperados e apoiando essas operações, porque eles estão desesperados. Mas eu acho que a gente precisa pensar formas inovadoras, assim. Eu tenho visto o governo federal, sobretudo, né, o governo Lula, tem tentado responder a isso com a PEC da segurança, agora o pacote de lei para combate às facções. Eu acho que a gente precisa pensar políticas inovadoras no campo do policiamento, né, que busque resultados outros que não sejam número de mortos e número de presos. Eu acho que esse modelo já foi superado como modelo de sucesso para buscar resultados de segurança pública. Então, de um lado, pensar uma nova política de segurança e, de outro, repensar a nossa relação com as drogas, repensar o proibicionismo como o modelo dominante para garantir que as pessoas não tenham uma relação danosa com as drogas, né? O proibicionismo, na verdade, tem mostrado que os seus efeitos, né, o remédio tem sido mais danoso do que a própria doença, se é que a gente pode colocar nesses termos, mas é preciso que a gente repense o proibicionismo, e que a gente repense esse modelo de segurança pública baseado na militarização e nas guerras. E é isso. E só fazer uma menção honrosa aqui, para que veio à tona também, foi muito comentada nesse momento do que aconteceu no Rio. A Benedita, quando foi governadora, também teve uma operação muito parecida com a que aconteceu agora aqui em São Paulo. Uhum. Ou seja, no Rio também é possível. Sim, perfeito. Ou Não, e seja, ela sempre foi uma liderança importante, nos lembrando de veio tudo isso que da eu falei há muito comunidade, tempo. Exatamente. ela conhece o assunto e ela mostrou que é possível fazer isso. Exatamente. Então, assim, Só que é isso, a gente não sabe se essas lideranças querem isso, né? Porque vai, exatamente. como eu disse, vai chegar em gente poderosa, mas importantíssimo o papel dela lembrando a gente disso. Bom, Priscila, agradecimentos mil aqui. Espero Eu ter que outras agradeço pela oportunidades. conversa. Espero ter outras oportunidades, porque a gente viu que tem muito assunto aí para destrinchar. E, bom, muito obrigado. Muito Muito obrigado. obrigada.